Olá, Júlio. Olá, pessoal. Então, nós vamos fazer mais um bate-papo aqui, né? Eu, Marcelo Brito, da Superti 360, né? E o Júlio também, meu sócio. Então, hoje a gente vai continuar justamente essa conversa de TI para contabilidades, né? Para as empresas de contabilidades, né? E alguns desafios, como o suporte técnico, se ele é terceirizado ou local, alguns desafios das atualizações de sistemas contábeis, né? E sistemas do governo, né, que sempre precisa atualizar. Então, a gente sabe que o trabalho do escritório de contabilidade é extremamente importante e complexo. É preciso lidar com diversos documentos, leis, regulamentações fiscais, tributárias. Então, a contabilidade ela precisa ter aí as ferramentas tecnológicas, suporte técnico de excelência, né, para ser um grande diferencial aí na otimização dos processos, na melhoria da qualidade de serviços prestados, né? Então, a minha primeira pergunta aí para o Júlio, né? Qual é a diferença entre uma equipe de TI local e as vantagens também de uma equipe terceirizada, né? Qual é a vantagem de ter uma equipe local e de uma equipe de TI terceirizada? Então, Júlio, vamos começar esse bate-papo fazendo essa pergunta, né? Pode aí me explicar. Olá, Marcelo. Olá, pessoal. Então, terceirizar ou ter uma equipe interna, né? Então, eu já começo falando assim, pessoal, ter equipe interna de TI, né, ter os seus próprios colaboradores, eu falo que é assim, né? Geralmente, você ter alguém de TI internamente é a melhor coisa que tem. Vamos ser sinceros, tá? Até repasso com o Marcelo aqui, que a gente sempre tem essas discussões, né? Fala assim, pô, tem uma equipe técnica local que você aperta um botão, eu falo que até o botão do Batman, né? Você tá lá com um problema, você aperta o botão lá do Batman e É, aí, bum, bota um técnico lá na tua frente para resolver os seus problemas. Tá, isso é muito bom. Vamos dizer que é ruim? Não é. Mas quem é você, né? Você é um PME, né? Nós somos PMEs. E quanto custa isso? Quanto custa ter essa facilidade? Quanto custa ter um profissional capacitado, né? Ter um profissional capacitado para resolver praticamente quase todos os problemas dentro da tua infraestrutura, praticamente com um profissional só. Então, são essas questões que a gente precisa começar a conversar agora, e essa explanação que nós vamos ter para essa sua pergunta, Marcelo, para tentar ajudar, né, as contabilidades a tomar a melhor decisão, né? Que às vezes estão pensando, pô, vamos contratar um nível 1, vamos contratar um técnico para atender a minha demanda internamente, e aí eu vou cancelar com a minha empresa terceirizada, ou até mais. Eu quero profissionalizar meu escritório de contabilidade, né? Quero profissionalizar, estou com 15, com 20, com 30 computadores, preciso ter uma equipe interna, já não dá mais para ficar com esse amadorismo que eu tenho aqui, eu não tenho nenhum profissional, quando dá um problema eu ligo para alguém, a pessoa vem, não tem nenhum compromisso. Será que eu contrato uma pessoa ou eu faço um contrato com uma empresa de TI para que vai me auxiliar? Como que está a minha situação hoje? Então, são as perguntas que a gente vai colocar aqui para ajudar vocês a tomar a decisão. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem vantagens de você ter um funcionário interno, tem vantagem, ou ter uma equipe, né? Vamos falar a gente está falando para PME também, para pequenos e médios escritórios de contabilidade. Pô, você tem esse funcionário precisa ter férias, certo? Certo, Marcelo? Precisa ter é férias, verdade, né? exato. Tudo bem que a legislação está flexibilizando um pouco isso, agora você tira até 3 períodos e tal, tem tudo isso, né? Mas precisa ter férias. E aí, o que você vai fazer quando esse profissional estiver tirando férias? Você vai ligar para ele? Né? A gente sabe que não pode.
Então, A e mesmo férias assim, ainda, Júlio, ela é programada. Desculpa te interromper. A férias é programada. E no caso de um acidente ou doença? também, olha aí, um afastamento, né? Um afastamento de urgência. Exato, exato. Então, você vai ter uma equipe, né? Não, você vai ter um funcionário. Então, esse funcionário está passivo de sofrer como qualquer ser humano, né? Você não está contratando um time, uma empresa, se optar por isso. Então, você também tem essa. Eu falei de férias, né? Também tem a questão de. Eu falo de inovação, né? Aqui na Super TI, a gente estuda, né? A gente tira certificações, a gente está buscando as melhores tecnologias para poder implementar nos nossos clientes. E aí, você contrata uma pessoa internamente na sua empresa. Você tem limitações tecnológicas, porque você é um PME, certo? Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai começar a ficar desmotivada. Você vai contratar essa pessoa hoje, vai dar 6 meses, ela vai querer aumento, ela vai querer ver que tem tecnologias no mercado que ela pode desenvolver, mas ela não consegue implementar porque tem barreira, você tem budget no teu caixa, né? Você não vai querer implementar nem tudo que é possível, você tem caixa para implementar, e o que você vai fazer? Você vai perder o profissional. Então aí você treina, ele entende a sua tecnologia, você fala, e agora, o que eu faço? Ele está querendo ir embora, vou dar aumento, daqui a pouco ele está ganhando mais do que o dono da empresa, está ganhando mais que você. E aí, como é que faz? Né? Então tem tudo isso que você precisa colocar na balança. E Então, não existe especialista de tudo, né, Júlio? Geralmente você vai ter os especialistas aí, por exemplo, até mesmo na Super TI. A gente tem um especialista de firewall, de invasão, de hackers, nós temos especialistas do backup, uhum, especialista da rede em geral, um pessoal mais generalista, enfim, tem os especialistas da Microsoft ou do Google. Então você não tem como, né? Em todas as áreas de profissionais, você tem aí os especialistas, né? exato, exato. Então assim, quando você terceiriza ou quando você tem uma equipe terceirizada, você também está pegando o know-how desta empresa, né? E aqui tem uns pontos interessantes para que vocês entendam, que ajude vocês a escolher essa empresa, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que têm... mas como que eu faço o acompanhamento? Né? Tem empresários que perguntam para mim, mas Júlio, se eu fechar o contrato com a Super TI, como que vocês vão mostrar para mim que vocês estão trabalhando? Né? Como que eu consigo verificar a quantidade de chamados? Né? Porque eu tenho a pessoa interna aqui, como está mais aqui dentro da empresa, como que eu faço? Então, os primeiros pontos você, a empresa tem que ter os seus processos auditáveis. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Você precisa olhar para essa empresa terceirizada e ver se eles são auditáveis. Auditáveis em que sentido? Tem um portal de cliente? Você consegue acompanhar os tickets que sua equipe gera ou que são gerados pelo teu time, pelo seu staff do teu escritório? Você consegue acompanhar? Você consegue saber quanto tempo demora para fazer um atendimento? Se eles fizeram todos, o que foi falado? Então, esse é o primeiro ponto. E essa é a vantagem de você ter uma equipe de TI também, né? Uma empresa terceirizada de TI, isso é uma vantagem de você ter, né? Então, uma outra coisa que eu também ponto para a gente balizar essas duas coisas aqui, Marcelo, é assim, ó. Quando eu tenho um pessoal interno, tenho um funcionário, que seja dois funcionários, além de eu ter todas as cargas tributárias que eu preciso ter, os encargos, CLT, todas aquelas coisas que a gente já sabe, eu também tenho que ter um investimento em tecnologia. Então, esse investimento de tecnologia também precisa estar junto, embarcado com a minha equipe. Então, eu tenho a folha de pagamento da minha equipe de TI ou do meu funcionário, mais o que eu preciso investir em tecnologia para manter a minha rede segura, minha rede saudável, com os dados que são armazenados dentro da minha empresa estejam seguros. Então, quando você terceiriza isso, né, você terceiriza também alguns processos, você terceiriza também algumas seguranças que você também paga mensalmente. Eu vou te dar um exemplo aqui, que é o do nosso caso, por exemplo.
nós monitoramos o antivírus, nós monitoramos os servidores. E quanto custa isso para o cliente? Né? Quando eu falo quanto custa isso para o cliente, imagina se a equipe de TI dele internamente, ou o funcionário dele, tivesse essas tecnologias, o quanto que ele não pagaria fora a folha. Então, você entende que aí tem uma vantagem também? Verdade, com certeza. Com Porque isso já certeza. está incluso, geralmente, no contrato. Já faz parte do trabalho, da entrega do trabalho, a monitoração dos computadores, entendeu? Da internet, dos sistemas, as atualizações, né? E Bastante aí, coisa. e um diferencial também que quis terceirizar também a consultoria. A consultoria de pessoas que estão na área, que está olhando diversas empresas do mesmo segmento, que está se atualizando para exatamente atender empresas do segmento, no caso contabilidade aqui, por isso que nós falamos que nós somos especialistas em contabilidades, que tem contato com diversas outras empresas com problemas diferentes, que tem uma base de conhecimento grande de muitos anos, que vai trazer toda essa bagagem para dentro do teu negócio de expertise. E o seu funcionário, que para pagar ali, você vai conseguir ter esse know-how? Entende que isso é uma vantagem também? É a Você ia falar experiência alguma que nós coisa? temos de outras e muitas contabilidades, né, que trabalhamos, né? Essa Exato. é a grande diferença aí. E uma outra questão também, né, Júlio, além da terceirização, é justamente essa situação de a contabilidade ela tem muitas situações específicas, né? Então tem muitos desafios, por exemplo, que eu vejo até mesmo as atualizações de sistemas contábeis, né? Então infindáveis, né? Quase que tem empresas que quase que diariamente, especialmente aquelas que têm um sistema local, um servidor que muitas vezes nós mantemos, precisam ser atualizados constantemente, quase que diariamente, né? E não é fácil, né? E as Não, atualizações também do sistema de governo, então é um grande desafio isso, manter tudo isso daí, porque a gente sabe como é o Brasil, que muda todo dia, há um é, imposto, uma situação, uma mudança de imposto, de cobrança, de alíquota. Então, a contabilidade é algo bastante especial, né, ao nosso ver. O que você acha também disso daí? eu tô rindo aqui, Marcelão, por quê? Porque é engraçado, você está falando, eu estou lembrando de situação de que tem sistemas aí no mercado, e aí você, contador, se já sofreu com isso, né, você vai entender. Tem sistemas no mercado que lançam uma atualização 10 horas da manhã e às 11 ele lança uma que corrige a outra. Então É você verdade. só É, imagina. é Você faz uma verdade. atualização 10 horas da manhã para resolver um problema do teu sistema, e aí ele começa a dar outro erro. Aí você É, tem que. é, Ela lança uma 11 horas. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, assim, isso é muito complexo. Então, essas atualizações e sistemas que a gente acompanha aqui internamente com os nossos clientes, e aí você, contador, sabe como que é isso, é difícil. E aí eu faço a seguinte pergunta para você: é você que está atualizando o seu sistema? Né? É você que para a tua operação e entra lá no seu servidor, baixa os pacotes, faz as atualizações. É você que está fazendo isso. Você não tem ninguém que ajuda você, entendeu? Então, como programar isso? Né? Como uma empresa pode te ajudar a fazer esse tipo de atualizações? Né? Então, assim, cada caso é um caso. A gente tem diversos sistemas aqui que nós trabalhamos, que nós mexemos, que nós temos experiências, inclusive, com o próprio suporte da empresa, para estar tá auxiliando os nossos clientes nessas atualizações, né? Então, atualizações programadas ou não programadas. Como que você está fazendo as suas atualizações aí? Você está parando o teu staff meio-dia para fazer? Você está perdendo o teu almoço? Ou como não é programado, ou é uma de emergência, você tá sacrificando o seu horário, porque o seu horário de almoço, de reunião para fazer esse trabalho. Porque para fazer essas atualizações tem que ser no servidor, Marcelo. pois E é. aí o contador vai dar a senha do servidor para os colaboradores? Ah, faz Exato. aí. Não Aí faz. envolve segurança, né, Júlio?
Exato, exato. E a gente conhece, a gente sabe, Segurança. a gente está no mercado de contabilidade, a gente sabe disso, a gente fala com os contadores, entende? A gente sabe que eles não dão, né, é uma questão de privacidade, uma questão de segurança ali do servidor que está entregando na mão, né, de um colaborador, e assim, é difícil, é difícil. Então, assim, a terceirização ajuda nisso, né? Ajuda Verdade. nesse perfil. A gente vem ajudando os nossos clientes com essas atualizações há muito tempo. Então, nós temos um processo já definido em que nós implementamos juntos, nós ajudamos juntos os nossos clientes a fazer essas atualizações com segurança. Isso que é importante, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de, em alguma atualização, corromper banco de dados, dependendo do sistema, né? Tem sistemas que precisam rodar rotinas de banco de dados depois de feita uma atualização de Service Pack. Quem tem esse sistema que tem Service Pack sabe o que eu estou falando, entendeu? Que roda Service Pack. Então, cada atualização, aí tem sistema que, quando você atualiza, ele tem que atualizar o executável da máquina, aí trava a máquina, aí você tem que ir lá na É, estação de trabalho e dar comando para atualizar. Então, por que eu estou contando todas essas histórias? Para vocês entenderem que uma empresa terceirizada que tenha essa expertise, que tenha essa vivência de contabilidade, que é especialista em contabilidade, vai poder te ajudar, né? E vai te dar mais vantagens do que você tiver um funcionário, um estagiário aí dentro de casa, que depois de 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos que seja, vai fazer para você assim: tchau, agora eu aprendi. E o que você vai fazer com tudo aquilo que você aprendeu? Vai ter que treinar outra pessoa 2 anos? Entende? Então, quando você contrata uma empresa séria, né, uma empresa que realmente se preocupa, né, de estar atualizado no mercado, de entender o teu mercado, de entender o teu negócio de contabilidade, que entende esse mercado, vai totalmente ser mais benéfico para você do que contratado, do que ter um CLT. Essa é a visão, né? eu acho que assim também, Júlio, a gente também tem que sempre visualizar, como você falou muito bem disso, né? Nosso foco, por exemplo, da SuperTI são PMEs, né? Então, as Sim, pequenas e médias empresas aqui do Brasil, a gente sabe quais são as dificuldades, porque nós somos uma delas, né? perfeito. E se você tem aí, olha, a gente está falando o quê? De 1 até 70 computadores, eu acredito, e a gente vê isso na prática, que é muito tranquilo a gente ter uma empresa terceirizada, certo? De TI. Acima disso, já é realmente, eu acredito que muitas vezes, pelo menos, ter um técnico alocado durante um período, até um período integral, além da, de repente, a empresa terceirizada, também é importante, porque as coisas vão acontecendo em uma quantidade maior de situações, né? Uhum, Então, uhum. praticamente, você vai ter computadores travando, ou uma fonte queimando, ou um equipamento dando algum problema. Então, eu acho aí necessário, né? Mas como o nosso foco muitas vezes é PMEs, de 1 a 60, 70 computadores, realmente é tranquilo a gente terceirizar, né? Não, tem mais, Marcelo. Olha, ontem eu estava conversando com um contador, né? A gente faz parte de um grupo de empresários, e eu estava conversando com um contador amigo meu, e ele falou: Júlio, você precisa ir lá no meu escritório. Olha, eu passei aí de 10 para 15 computadores agora, e eu tenho uma pessoa que eu ligo e ele me atende, só que a minha equipe não não dá mais conta. Eu preciso profissionalizar. Então, às vezes, é o que eu falei no início. Às vezes, você tem lá 10, você tem 5, né? E tem um parceiro que te atende quando você liga, mas precisa profissionalizar. Será que você está tá nessa decisão agora? E você chegou até aqui? Exato, Você é. precisa profissionalizar? Então, nessa profissionalização é o que nós estamos comentando aqui. A empresa que você precisa fechar essa parceria precisa ter esses requisitos para poder te ajudar realmente, fielmente naquilo, das suas necessidades do dia a dia. A gente sabe que um escritório de contabilidade, pelos anos que nós atendemos, pela expertise que nós temos com os escritórios, de muitos anos que nós temos, que nós trabalhamos com o escritório de contabilidade, a gente sabe das necessidades, a gente sabe os caminhos, a gente sabe
como é que eu posso dizer? A gente sabe as dores. É verdade. Entendeu? É isso aí. E não só sabendo as dores, também mostramos como nós trabalhamos, como nós somos auditados, né? Então, as vantagens de ter, por exemplo, essa terceirização são inúmeras, né? Até que nem eu comentei, os sistemas de monitoração que essa empresa precisa ter para poder te entregar, quanto que você vai investir nisso, fora a tua equipe, fora o CLT que você vai pagar. Então, as vantagens são inúmeras. É verdade, é verdade, É por isso que as empresas de contabilidade, todas as empresas, né? Mas é fundamental que as empresas de contabilidade invistam em tecnologia, né? Para otimizar os processos, garantir a qualidade dos serviços prestados, né? Atualização daqui, atualização dali, sempre uma nova situação e que justamente, como a gente é especialista em contabilidade, a gente consegue aí atender todas essas demandas, né? Como você falou, às vezes às vezes a empresa, ela está até com um técnico muito bom que atende ela, mas é aquela eu presa, né? E que todos nós muitas vezes já fomos um dia, mas às vezes o técnico que é único, ele está na rua fazendo atendimento, não consegue atender, às vezes é uma coisa urgente, ainda mais todo ano a gente tem, por exemplo, entrega do imposto de renda, né? E as contabilidades, a gente sabe como elas ficam, é uma criticidade de atendimento, assim, é para ontem o atendimento. Às vezes estão rodando até 10 horas da noite. Estão rodando até 10 horas da noite, estão rodando a folha, às vezes acontece algum imprevisto que precisam rodar a folha, precisam rodar e enviar imposto de renda, sempre naquele limite, né, que a gente conhece como é, e muitas vezes hoje a gente, infelizmente no Brasil, a gente tem uma cultura do improviso. Isso tem que realmente ser melhorado. Então, como você bem disse, aquela empresa, aquela contabilidade que quer realmente se profissionalizar, ela não pode mais ter essa mentalidade, né? Ela tem que olhar a necessidade e garantir até mesmo a melhoria dos seus atendimentos para o cliente, né? Isso também reflete, você não acha, Júlio? Na qualidade do atendimento, né? A gente falava um tempo atrás, Marcelo, que tecnologia traz vantagem competitiva. Né? É verdade. Tecnologia traz vantagem competitiva. Hoje, se você não tem tecnologia, você está fora do mercado, não é nem vantagem mais, você está fora. É verdade. Né? Você está fora. Então, já mudou, né? E fala, vamos implementar tecnologia, vamos automatizar o processo, porque traz vantagem competitiva para o meu negócio. Hoje, ou você tem ou você está fora. Né? Hoje verdade. você está fora. Então, ter essas vantagens, né? E ter uma equipe, aí eu falo equipe, na questão de você entender que o teu parceiro de tecnologia faz parte do teu time, entende? Às vezes, Marcelo, eu vou para reunião com um cliente, isso já aconteceu, inclusive aconteceu semana passada. Eu vou para reunião com um cliente representando o TI do cliente, porque é o que nós somos. Sim, nós representamos o TI do nosso cliente, né? Nós somos o TI do cliente. Então, às vezes a gente vai para reunião com parceiros sendo o TI do cliente. Mas tem esse nome, terceirização, né? Mas é isso, escolher a empresa que realmente vista a camisa do teu negócio, que entende o teu negócio. Então, essa é uma das vantagens da terceirização. Legal, Júlio, legal. Então é isso, eu acho que a gente aí já viu aí os desafios, não são poucos, né? De uma empresa de contabilidade, qual a necessidade, quais as vantagens e desvantagens, porque, como você mesmo falou, não são só vantagens e nem só desvantagens, né? De ter um colaborador local que faça isso, ou de ter uma empresa terceirizada, né? E os desafios das contabilidades, das atualizações, de manter a segurança também da rede, né? Não, mas Marcelo, assim, antes da gente encerrar, a gente falou de atualização, mas a gente falou de atualização dos sistemas contábeis, né? Agora, imagina os desafios que a gente sabe que as contabilidades têm com o CFIP, por exemplo. E aí? Também. A gente tem relato aqui de contador se virando na Caixa Econômica Federal e não recebendo suporte de conectividade, né? Aí Bem lembrado.
Aí eles falam que o problema é Java, aí o problema é a versão do navegador, cara, assim, é um jogando para o outro, entendeu? Já teve situação aqui de reunião que nós fizemos, da pessoa falar, meu, eu já fiquei 2 dias para um problema de CFIP, porque eu estou ligando no suporte da Caixa. Então, olha uma outra vantagem de você ter uma empresa especialista em contabilidade. É porque esses problemas já são catalogados. A gente está trabalhando com. Pensa, o problema é que, se for um problema na caixa, a gente já vai saber. Porque o que vai acontecer aqui é que praticamente os nossos clientes vão ficar abrindo chamado sobre o mesmo problema. Então, assim, a centralização disso em nós faz com que nós conseguimos ter uma resposta muito mais rápida para os nossos clientes. Então, por exemplo, é uma atualização de CFIP, a gente já vai saber. Entende? A gente tem os nossos analistas, a nossa equipe já tem muita experiência com esse tipo de problema. Então, versão de Java, conectividade social, CFIP, certificado, nota fiscal. Esquece isso, pessoal. Esquece esse negócio. Entendeu? Vocês não vão precisar mais se preocupar com isso, pelo menos sozinho, mas não. Vão ter uma equipe para exatamente ajudar vocês nisso. Tá bom? Então, esse também é uma vantagem, né? Porque se você tem um colaborador interno, qual é o limite dele? O Google. Ou ele vai ligar, ou ele vai ligar para o teu concorrente para perguntar se o CFIP está parado. Ou ele vai ficar no suporte da caixa. Porque assim, né? Porque assim, o que eu vejo é os PMS, Marcelo. Os PMS estão estrangulando o custo. Eles mesmos estão fazendo, a gente sabe disso. A gente acabou de conversar com uma contabilidade, a gente acabou de entrar numa contabilidade que a contadora estava fazendo isso. Ela estava fazendo esse trabalho, entendeu? Então a gente sabe como que são as coisas. Então, assim, isso é uma vantagem. O seu funcionário que você tem de TI, que primeiro ele tem que saber de tudo, né? Ele vai saber de servidor, ele vai saber de tudo. Então, você imagina o nível desse profissional que ele tem que ter para entender de firewall, para entender de segurança, para entender de monitoração de antivírus, tudo que uma equipe terceira pode te oferecer a um preço justo, um preço que você pode pagar e por escalabilidade. O que é escalabilidade? Você vai pagando de acordo com o seu crescimento, entende? Não é um valor absurdo que você começa pagando, você vai de acordo com a quantidade de dispositivo que você tem. Então, você é pequeno, você paga pela quantidade de você é pequeno. Você é grande, você vai pagar pela quantidade. Então, é acessível. E custa muito menos do que tudo isso. E você vai esquecer esses problemas rotineiros. Porque às vezes mais barato do que um colaborador, né, Júlio? Você paga uma equipe inteira como a nossa, por exemplo. Né? Bem menos. Não, bem menos. Dependendo do tamanho, bem menos. Se você tem 10, se você tem 15, se você tem 20, nossa, pode esquecer. Né? Fora você ter um CLT, ele tem que ter uma formação específica para poder te atender todas as suas áreas de necessidades. Né? Então, e você ter uma equipe multidisciplinar ao seu dispor não custa nada, porque é por dispositivo. Então, assim, fiquem tranquilos quanto a isso. Tá bom? Legal, Julião. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês, né? Se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais sobre o serviço da Super TI 360, deixa nos comentários. Também quiser sugestão aí de pauta também, por favor, de um bate-papo. E aí eu entro em contato conosco. Tá joia? Até a próxima, Julião. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.